Bom, vamos falar de Campeonato Brasileiro. O único jogo nesta quinta-feira, o São Paulo foi a Caxias do Sul e venceu o Juventude por 1-0. Quem traz as informações é o repórter Gustavo Berton. Fã do esporte, o São Paulo venceu a equipe do Juventude jogando na Serra Gaúcha, conquistou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro e subiu na tabela. No jogo, onde mesmo jogando em casa, o time da Serra Gaúcha pouco ameaçou o gol da equipe do São Paulo. No primeiro tempo, sequer conseguiu criar uma oportunidade para exigir do goleiro Rafael, ao contrário do São Paulo, que teve chances, principalmente em chutes de fora, e exigiu bastante boas defesas do goleiro Gustavo, que evitou que o tricolor paulista abrisse o placar ainda na primeira etapa. No início do segundo tempo, o Juventude até teve uma chance com o Marcelo Hermes, uma bola desviada, encobriu o gol e encobriu também o goleiro da equipe do São Paulo, mas acabou indo para fora. O São Paulo respondeu no bom chute do Wendel, que passou perto, depois uma chance com o Bobadilha, mas foi quase no final do jogo, aos 39 minutos, a grande jogada da partida, o Ferreirinha, que entrou no segundo tempo, fez uma grande jogada pela esquerda, deixou a marcação para trás e cruzou. A bola encontrou Luciano, ele que já tinha feito 2 gols contra o Corinthians, ele só empurrou para dentro, fazendo o gol da equipe do São Paulo, o gol que deu a vitória para o tricolor paulista. A partir daí o São Paulo só administrou e segurou o resultado importante de 1-0, que, como eu falei, faz o tricolor paulista subir na tabela. O Brasileirão, todos os jogos são difíceis. Difícil você pegar e falar assim, esse jogo vai ser fácil. Até porque quando jogo contra o São Paulo, os times parecem que viram o Real Madrid. Mas hoje foi importante, pude participar mais uma vez, mas é seguir, cara. Seguir agora com os pés no chão, porque domingo a gente tem outra decisão difícil. Era um jogo de 6 pontos, a gente sabia a importância, sobretudo depois de um desgaste físico, energético, como foi outro dia no Clássico. Também muito importante que o segundo jogo consecutivo de baliza zero. Então, quando você começa a segurar a baliza zero, já sabe que com o talento que a gente tem na frente, antes ou depois pode fazer gol. Nosso time, além de vir com os resultados, que é o mais importante no futebol, a gente vem com boas atuações. Isso com certeza vai passando para todos essa confiança. Nós vamos se sentindo mais seguros também e confiantes que estamos no caminho certo. Acho que é isso e daqui para mais. Sempre evoluir, sempre buscar melhoras, porque nós vamos ter confrontos dificílimos aí pela frente. A gente precisa continuar evoluindo para continuar buscando os resultados. E quem trabalha nessa zona de rebaixamento, ela é extremamente difícil, porque você sempre vai para o próximo jogo e ele é decisivo. E isso que os nossos atletas têm que entender. Primeiro nós temos que nos concentrar em jogar bem, jogar organizado, jogar dentro de um plano. O resultado, ele vai acontecer. Porque se a gente só pensar no resultado, isso cria um impacto que sempre vai pesar para cada jogo para nós. E aí ele se torna mais pesado, você começa a entrar num buraco que, se você não barrar isso, você não sai dele. Bom, tá aí, o Juventude, que sequer pontuou fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, tem 2 compromissos longe de Caxias do Sul, enfrenta o Bahia e depois o Santos, 2 jogos complicados. O Juventude, que com esse resultado, mais um negativo, segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo, como eu falei, ganha pelo menos 2 posições, passou Grêmio e Ceará, chegou aos 19 pontos, se afastou da parte de baixo e comemorou muito, inclusive, a segunda vitória consecutiva nesse Campeonato Brasileiro. 1-0, mais uma vez Luciano brilhou e o São Paulo venceu mais uma no Brasileirão. Um abraço, até mais. Valeu, Berton, obrigado. De novo, o Luciano resolvendo para o São Paulo, que teve mais posse de bola, 63% contra 37% do Juventude. Finalizações, o dobro do São Paulo, 16 contra 8. No alvo, 3-0, grandes chances, 3-0. Todos os itens, vantagens do São Paulo. Também ações na área rival, 20 do tricolor contra 13 do time de Caxias do Sul, do Juventude, que está na zona do rebaixamento, né? Era um jogo de 6 pontos, o Juventude com 11 pontos poderia ir a 14, encostar no São Paulo. Na verdade, o que aconteceu então foi o São Paulo que se distanciou, pulou para 19 pontos, consegue com 2 vitórias subir bem na tabela de classificação.
É uma vitória merecida do São Paulo fora de casa, né? Jogo difícil, né? Realmente é difícil jogar em Caxias. Muito difícil. Inclusive na coletiva, o próprio Crespo começou dizendo: nossa, tá frio aqui, hein? E ele é argentino. Pois é, e morou na Europa, né, durante muitos anos. E sentiu o frio da Serra Gaúcha. Realmente é muito difícil jogar no Alfredo Jaconi, não só por isso, né, mas também por conta da torcida. É um adversário bem complicado. O São Paulo se defendeu bem, o Crespo ressaltou o baliza 0, né? O time não sofreu gols. Eu vi gente, inclusive torcedor do São Paulo, preocupado porque o Sabino seria titular, mas o Sabino não é confiável. Eu gosto muito, inclusive, o Sabino com 3 zagueiros até, ele rende mais, né, ali pelo lado esquerdo. Olha lá, se não foi o melhor jogador, inclusive, vai arriscar que foi um dos melhores jogadores do São Paulo em campo, né? 1 contra 1, principalmente com os pontos do Juventude, ele foi muito bem. O Marcos Antônio tendo oportunidade no time titular, jogando por dentro. E, de novo, né, uma dupla de ataque. E a jogada do gol, né, ela traz também algo que a gente não via no São Paulo, né? É um time que, claro, a entrada do Ferreirinha trouxe algo diferente, do 1 contra 1 para abrir espaços, a aproximação do Marcos Antônio, entrando, pisando na área, que eu acho que quer muito isso o Crespo. O lance do gol do São Paulo tem muitos jogadores dentro da área, então isso facilita também, né, o lance do gol. Gol de jogo coletivo, inclusive, e isso foi importante. O gol do anárquico Luciano, né, que acabou de novo sendo decisivo. É o São Paulo subindo a ladeira, é o São Paulo crescendo. Vamos ver se o Crespo vai continuar mantendo isso, apesar de tantos desfalques que ele tem, mantendo essa boa fase, 2 bons resultados com 2 desempenhos satisfatórios. São Paulo vai bem no começo do primeiro tempo, depois vai bem no final do primeiro tempo, segundo tempo cai porque cai fisicamente também. Ele faz algumas alterações e algumas não funcionaram. Por exemplo, o Rodriguinho foi muito mal. O Alisson vem para segundo volante e cresce, mas... O Rodriguinho participa da jogada do gol. Não, a jogada do gol, ela é basicamente o drible do Ferreirinha, o passe sensacional do Marcos Antônio e a finalização do Luciano. Mas o Rodrigo tá ali. Não é porque o cara tocou na bola em qualquer canto ali, fácil, o cara participou, mas concordo com você, foi um jogo, esperava mais. Então, assim, eu acho que nesse momento pro São Paulo, para que o clube volte a adquirir passe, ele precisa ganhar os jogos. Hoje o São Paulo foi melhor que o Juventude, não fez um grande jogo, saiu mais em paz. Mas ele conseguiu. Mas ele conseguiu. E outra coisa, né? O Bini citou um ponto que o Crespo vai ter que se virar. Sim. Ele vem repetindo. Ele tem o Fluminense no final de semana, mas tem Atlético Paranense na Copa do Brasil. O Atlético não é o melhor momento do Atlético. Claro que São Paulo não tem o Lucas, não tem o Oscar, né? Que mais uma vez contundido, mas com o Subeldia, o Luciano não tinha isso é a própria fala do Crespo, né? Chama ele de jogador anárquico, né, Bini? Alguma coisa. Sim. Quer dizer, o cara que se movimenta, né? Que é muito interessante. De anarquia no campo. Só que o São Paulo... Organização, São Paulo tem um problema que hoje estava evidenciado nisso, com os 3 zagueiros, né? Ele joga com 3 também para poder subir os laterais e ocupar melhor os lados. Até porque não tem atacante lá de campo. Exatamente. É mais um time assim. É mais um, né? Ontem a gente falou isso no Corinthians, é a mesma situação. Tem um que entrou no segundo tempo. Bem. Mas há uma escassez. Então, assim, a maneira de se defender melhor, de ocupar os lados, com um pouquinho mais de organização. Mas o Luciano é o cara que, com o Crespo, aí o treinador dá moral, o cara joga do jeito dele. E o São Paulo conseguiu fazer a jogada pelo lado. Foi a jogada do Ferreirinha, né? Sim. Naquilo que faltava para o time no decorrer do jogo. Quer dizer, conseguir entrar um pouquinho melhor e mais organizado pelo lado do campo. Mas bela vitória e o Juventude tá bem feio. Fraco, né? Complicada a situação. Ele já entra falando, olha, se vira aí com a bola que eu vou tentar te pegar adiantado. É isso. O Birner, para dar corte, hein? Depois da volta da Copa do Mundo. Depois da volta da Copa do Mundo, vamos lá. É que eu só falo o que eu penso. Claro, lógico. Por isso que eu você. Depois da volta da Copa do Mundo, Luciano é o principal jogador do futebol brasileiro? Não exagera. Nossa Senhora. ele é o melhor jogador do São Paulo na temporada. Tô recebendo aqui informação que você pipocou. Falou, pipocou. Não, porque eu não... Vamos lá. Depois da volta da Copa do Mundo, tem algum jogador mais decisivo no futebol brasileiro do que o Luciano? É recorte.
4 jogos, ele não jogou. E aí? Tem no Flamengo, tem no Palmeiras. Eu vou tem deixar, no Inter, eu vou esperar o tem no veredito do Santos, Bina. tem no Corinthians. Onde tem? Onde tem um cara que fez isso que ele fez? O melhor jogador do futebol brasileiro. O mais decisivo, vamos lá. Mais O decisivo, problema do facilitar pra Brasil você. são os micro-recortes. Isso. Mas assim, micro. Por isso que não funciona. É uma edição da edição. Nada, funciona porcaria nenhuma. Voltou da Copa do Mundo, qual é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro? Cruzeiro não tem ninguém que possa ser comparado? Pode ser o Caio Jorge. E aí? Pronto. Pergunto. Caio Jorge líder do Campeonato Já Brasileiro. caiu por terra. Mais decisivo do que o Luciano? Arranja outro É porque corte. no Cruzeiro tem mais gente que ajuda a resolver. Então, o Luciano tem menos... Ó, tem uma vantagem, custo-benefício. Seguinte, Ele tá indo, ele tá O senhor indo. não pode induzir a testemunha Ele tá nesse indo, nível que mas você ele tá indo e Você você não gosta. Não, você tá querendo levar... Obrigado, Calçado. Você quer que a testemunha diga a sua resposta. É isso. E tem algum time... tá indo. Faça a afirmação você pro Record. Exatamente. Não, eu sou o âncora, o comentarista você. Eu tô te não tem perguntando. coragem. E tem, Quer jogar na sua conta. e tem algum time que perguntando. evolui mais que o São Paulo? Pelo amor de Deus. O São Paulo fez um jogo desde a chegada do Crespo. Horroroso contra o Flamengo. Primeiro, estreia. Mas com Tem algum time que jogou mais São Paulo no Brasileiro hoje? Tem. Depois do Brasileiro tem. Não, hoje, na quinta-feira. Hoje não, porque o Juventude jogou menos. O segundo jogo contra... Escalação horrorosa contra o Flamengo. Muito erro do técnico. Contra o Red Bull Bragantino, eu achei... Razoável. Ok. É melhor. Acho que não teve nem... O empate não fica nem na conta do técnico. Fica muito mais na conta de alguns erros individuais de posicionamento e cruzamento tal. Fez um bom jogo contra o Corinthians, que foi a melhora da ideia do jogo contra o Bragantino. E hoje... eu não posso nem exigir que mantenha o nível. Primeiro porque o São Paulo, nesse momento, é um time que luta para se distanciar da zona do rebaixamento. E times que estão nesse patamar não são equipes fortes constantemente. Segundo ponto, ele tem repetido quase toda a escalação. Hoje sem Alan Franco, com o Sabino. E são 3 jogos, então obviamente vai ter um desgaste. Ele quer marcação alta, com pressão. Hoje falhou em alguns momentos. Matheus, Tirone, sem zoeira, quando você falou que o São Paulo melhorou com o Crespo, deu uma falhada na sua voz por causa da internet. Pior que foi. Acho que foi mesmo. Hein? Arnaldo, Marcos Antônio é o nosso Vitinha, não erra um passe, diz aqui o Matheus. A dinâmica do Marcos Antônio era incrível. E ele já vinha jogando bem, inclusive com o Zubeldia. Canal Colaco. Arnaldo embalaria a criança, com o Zubeldia seria Z4 e com o Crespo é G8, sem Lucas, cara, eu não sei. Oscar e Caleri. Com vocês seríamos rebaixados. Vocês formam... Não dá pra ler, vou até pôr na tela, se alguém conseguir decifrar o que tá escrito aqui, ó. Vocês formam... Op Agr faz um vídeo pedindo desculpa. Zub era horrível e nos levaria a B. Vamos tentar, você consegue decifrar? Não sei nem que língua. Consigo, dá para entender. Eu não sei se levaria, não creio, mas acho que o trabalho dele contra o Vasco já tinha se esgotado. O que é Op Agr? Porém, canal Vocês Colaco... formam Op Agr significa o quê? Isso eu não sei. Porém, canal Colaco, na Libertadores, que daqui a pouco tá chegando, era quase uma garantia de boa performance. O que é o canal Colaco? Qual que é? Tá escrito em hebraico. Pô, canal Colaco, desculpa, mas eu não entendi essa parte. Vocês formam Op Agr. Deve ser opinião, né? Vocês formam opinião. Agora faz um vídeo pedindo desculpas. Agora eu entendi, canal Colaco. Desculpa, então, ó. Então você recorta aí, desculpa. 1000 desculpas. Desculpa, mundo. Álvaro Cardoso, vou contar uma piada pra vocês. Teve um técnico de São Paulo que ao chegar disse que ter assistido todos os gols do Luciano. Daí o que ele fez? Calou o Luciano de atacante. Próximo do gol. Próximo do gol? Não, colocou como armador, diz aqui o Álvaro Cardoso. Gabriel C. Vocês não acham que o Alisson fora de forma ainda? Independentemente da posição em campo, ele está muito lento. Mas ele você viu como o cara familiarizado com a posição melhorou, né? Quando ele recuou, jogou melhor, né? Exato. Não sei porque vocês lembram, porque o Colaco mandou um superchat aqui. Colacão? Rafael Giacomelli, a movimentação dos volantes e do meia dá uma dinâmica e cria chance, porém faltam jogadores finalizadores. Temos o Luciano e só. Temos que acertar o gol. O André Silva é um finalizador. E ele quase fez um gol na primeira bola, né? Depois teve pouca chance de finalizar. Mas só os dois mesmo.
Vicky Melo, 1, Marcos Antônio melhor em campo. 2, respeito muito vocês e o excelente trabalho, mas precisam admitir que erraram em ficar defendendo o treinador amador. Abraço. Obrigado, Vicky Melo. Desculpa, inclusive, por eu ter defendido o Zubeldia. Desculpas. William França, nós da geração mais nova temos Luciano como ídolo. Ele reflete muito São Paulo. Diante de críticas, segue trabalhando e ajudando. É alegria ver Luan. Eu tô com você, William. Eu não sou da geração mais nova como você é, mas ele é ídolo. É um ídolo de São Paulo. É um ídolo do momento ruim de São Paulo, mas pra mim, né? Aurélio 37. Se o Zubeldia tirava leite de pedra, Crespo faz o quê? É a mesma coisa, não tem jogador. Leite de pedra melhor, Aurélio. Desculpa. Não, Tirone, são 4 jogos. Depois a coisa volta na tua cabeça, são 4 jogos. Eu peço desculpa outra vez. O São Paulo precisa ter melhores jogadores, recuperação de jogadores. O tirar leite de pedra é você ter que, no lugar do Cédric, colocar o Rodriguinho. É a mesma situação, não é mesmo? Verdade. É a mesma pedra. Alguém aqui falou que eu tenho 65 anos. Ainda não, mas tô próximo, tô chegando. Arrumando. Edson Pinheiro, sejamos francos, o horripilante juventude do idoso no Enem em momento algum foi um perigo. Foi, em alguns momentos foi. O São Paulo dominou as ações, o que falta é poder finalizar as jogadas. Dito isso, 3 pontos, rumo aos 45, diz aqui o Edson Pinheiro. Olha aqui, a Lucimeire Toyama, sempre com a gente, nunca ficou falando pra gente pedir desculpa. E fala, será que agora param de cornetar o Luciano ou ainda tá cedo? Boa pergunta, Lucimeire. Também tem isso aí, né? Rafael Giacomelli, dúvida, quem joga mais, Vitinho ou Marcos Antônio? Aí, tá vendo? É que a mobilidade, hoje em dia, né, cara, jogador do meio de campo, essa é a situação, acho que é o dilema pro Pablo, sobretudo que é mais jovem, pro Luan. O jogador do meio de campo, ele precisa ter uma mobilidade e uma construção. É o jogador que joga mais livre, né? Sim. Então, eu acho que o Marcos Antônio, que demorou um pouco a acertar, acertou, virou o principal jogador do time anteriormente, até se machucar. E aí ele voltou muito bem, né? Agora nessa função com o Bobadilha, que acho que o complementa na frente dos 3 zagueiros. A galera falando que eu tô pálido, é a luz branca aqui. Os caras do UOL falaram, não, compra essa luz que é a melhor, sabe? Eu tô parecendo que eu tô aqui, assim, perto do meu bronze de Lençóis Maranhenses, filhão, você não vai pegar. Bronze de Lençóis, essa luz zoada sua aí. Eu vou comprar uma luz mais amarela na próxima. Desculpa por ter luz branca, pessoal. Alisson, de Pernambuco, sempre com a gente. É possível vencer sem Lucas, Caleri e Oscar? KKK. Esse KKK é um pedido para eu pedir desculpa. Desculpa, Alisson. Você teve certo todo Não, cara, é possível vencer poucos jogos, Alisson. Né? Nós estamos acabando de falar da falta de outros finalizadores. Se o Luciano espirrar, quem vai definir jogos? É ruim isso, cara. É um jogo ou outro. Vou repetir. O São Paulo, graças a Deus, ganhou do adversário que ele sempre ganha, do Corinthians em casa, que é o adversário mais fácil, que ganhou com o Carpini, com o Rogério, com o Zubeldia, com o Dorival, com todos, né? E ganhou do Juventude, que é um dos piores times do campeonato fora. Só até agora, só isso, gente. Ele não ganhou jogo nenhum na Libertadores. Calma. Né? Tá senão, bom, estamos gostando. Senão nós vamos quebrar a cara, né? Fernando, vitória importantíssima hoje, mais 3 pontos. Acho que o Crespo poderia ter mexido mais cedo. Abraço pro pessoal do Bonde Tricolor ABC. E abraço de Perth, na Austrália. Boa, Fernando. Então, Caneludo. Cara, eu acho que é difícil. Para qualquer treinador, já era assim e continua assim com o Crespo, é difícil mexer nesse time, cara. Porque o banco não te oferece muita coisa, né? Sim. E aí, você, na verdade, se você reparar, todas as trocas tinham mudança de característica, né? Com a entrada do Rodriguinho, vai o Bobadilha para lateral. Com a entrada do Ferreirinha, ele não é centroavante, joga de atacante. Tudo muda muito. Aí, ó, dando salve. Aqui também pro o Aranha, nosso Glauco, fala que o nosso John McDowell do México está assistindo a gente, aliás, John McDowell. Um salve para você, direto do México. Saludos. O Cleiton Costa fala, ficou sem argumento e agora precisa ironizar. Desculpa, Cleiton, desculpa aí se eu tô ironizando. Foi mal. Peço desculpas para você, tá? Cassiano, Tirone, você tem medo de ficar pobre? Não gostaria de ficar pobre. Mas medo, assim, por enquanto não. Espero que eu não fique. Desculpa, viu, se eu ficar pobre também.
Caneluga. Cadê o discurso de embalem a criança? Foram meses de uma posição beligerante defendendo o indefensável. Não cabe um eu errei, não? Sério. A gente já pediu desculpa, agora fala que eu estou ironizando. Então tá bom, agora desculpa, eu errei. Caneluga. Tudo bem? Tamo junto? Dá o dedinho. Desculpa, eu errei, Caneluga. Tá? Desculpa aí. Daniel Menezes, obrigado pelo trabalho de vocês. Vocês são fundamentais para a gente aguentar essa fase do tricolor. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. Éder Inácio, lance do Sabino preocupa? Queda pareceu semelhante a do Oscar. Não, né? É que, será? Não foi tão. Não foi a cama de gato, não foi tão. Essa foi menos desleal. E ele completa. A diferença é que o Sabino foi um armário. Não podemos ter mais base. Não podemos mesmo. Exatamente. Lucas Edward, o que você tem contra anormais, Tirone? Preconceito? Não tenho nada contra. É o contrário, É o contrário, Lucas, mas desculpa. Fred, o Cedric traz segurança defensiva. Precisa de um para ali para tabelar mais com ele. Parem de cornetar. Ele não se machuca e tem raça. Segurança defensiva ele traz mesmo, Fred. Você tem razão. Vamos lá. Fred, se o Lucas voltar jogando aquela bolinha, poderia esperar no banco. Espero que não desvirtuem o 3-5-2 e o formato do time para encaixar ele. Acho que não vai acontecer isso, Fred. Acho que ele não vai chegar, opa, tô bom aqui hoje. Vamos lá. Vamos dizer que ele tivesse... Acho que ele vai entrar aos poucos. Vamos ver que ele tivesse voltando agora. Puta, volte logo. Ele voltaria no banco, provavelmente ele entraria no lugar do André no segundo tempo, em vez do Ferreirinha, por exemplo. Certo? Ou poderia entrar no lugar do Luciano no segundo tempo, quando o Luciano tivesse cansado, né? Ele vai demorar a ter, depois de tanto tempo fora, ele vai demorar a ter condição de ser titular imediatamente quando ele retornar, né? Alice Vitória, me desculpe, Tironi, mas você está pedindo muitas desculpas. Rafael Duran, gostaria de agradecer por vocês colocarem a vinheta na abertura da live. Além de ser muito boa, ela dá o tempo certo para quem não paga premium poder ver a live toda. Antes parecia que entrávamos no meio. Hoje mesmo, Rafael Duran, eu fui cornetado por um cara num comentário. O canal foi cornetado por um comentário lá no vídeo que a gente fez. O cara odeia a abertura. Fala, parem com essa vinheta. Mas que bom que você gosta. Desculpa, viu, para quem não gosta. V. Silva Edições. Luciano sendo decisivo mostra que o Zubeldia era horroroso, um dos piores da história. Fez Luciano de 10 por ter medo dele e por ser fraco. Essa é uma das maiores aberrações do futebol. Zuba nunca mais. Não foi só ele, hein? Muita gente colocou o Luciano de 10. Carpini, Rogério. Agora assim, a questão da camisa 10, acho que o Zubeldia não aproveitou mal o Luciano, e o Zubeldia, ele tem uma marca na Libertadores que ela é inalcançável, talvez, né? Um grande salve no Pedro Neto, grande Pedro Neto, tá sempre nos jogos fora de casa, tava lá no Alfredo Jacani. Everton Braga, Tironi, tem tanto comentário legal, não perde tempo lendo ofensas. Uma coisa é discordar, outra é ofender. Não dê atenção para a ofensa, só bloqueia. Boa, Everton, desculpa. Daniel Furlan, Alisson como reserva improvisado do Cedric não seria mais viável? Então, não, né? A gente falou um pouco sobre isso, Daniel. Ele não tem explosão para ser ala. Luciano errou ao tentar migrar para o meio em vez de aprimorar como centroavante. Acho que ele não tentou migrar. Ele falou outro dia no jogo contra o Corinthians, ele falou, não, as pessoas me colocam lá, eu jogo lá. Né? Ele não tentou migrar. É que ele é, como diz o Crespo, um jogador anárquico. Tô certo, Arnaldo? Sim, grande salve ao Thiago Bonilha, lá direto de Firenze, acompanhando a live das 3 da manhã na Itália. Gente, essa questão do Luciano é muito por conta da camisa que ele veste e pouco a ver com a posição que ele ocupa. Com o Fernando Diniz, como disseram os companheiros, que foi talvez o melhor momento do Luciano, ele pegava a bola com o goleiro, ele era mais meia do que hoje. Ele pegava a bola com o goleiro, com o Volpi. Então, não é tanto assim. Quando meteram a 10 nele, a gente fica idealizando aquele 10. Ele nunca foi um 10. O São Paulo contratou um 10 agora que não conseguiu jogar. O Oscar, aliás, está jogando bem no meio, sem camisa 10, né? Sem armador. Com 3 armadores volantes, né? André Valverde de novo aqui. Que loucura isso. Eu não era a favor da saída do Zubeldia, mas hoje tenho certeza que a troca e a chegada do Crespo foram a melhor alternativa para o São Paulo. Boa, André.
Tim Falda, Duílios ou Cupom? Cupom Arnaldo Tirone 5. Boa. Rodrigo Ruben, achei o Crespo um pouco ousado nos jogos, sendo superior, mas não conseguindo chegar ao gol. Não desfaz dos 3 zagueiros para colocar o time à frente. Graças a Deus. Noite, mas não faltou essa ousadia? Não. Eu acho que não, tá bom Não, assim, Rodrigo. Jamais. Você viu como ele falou? Mas ó, vou te falar. Companheiro na coletiva o dia do que não ganhar, Baliza vai ter esse papo aqui, pode ter certeza. Não, gente, não vai ter. Espero que tenha outra vibe agora, né? Tem alguma corrente, já que a gente disseminava a discórdia, tem uma corrente positiva. Isso. Sobretudo pro início das Copas, é muito importante não tomar gol. Não tem que desfazer isso que eu 3 zagueiros, não. São Paulo só tem zagueiro bom. André, ok, Arnold, no Vasco vocês chegaram à conclusão, mas acham que vocês demoraram muito para virar a chave? Para usar o termo que você ama? Não, nem um pouco. Como é que eu vou demorar para virar a... Como é que eu vou demorar para virar a chave se o técnico do meu time tá 12 jogos invictos na Libertadores e fez a primeira fase que fez, né? A questão do Vasco, a questão é que dava para perceber que algo tinha se ruído naquela semana de preparação entre um jogo e outro. E o próprio técnico sentiu isso, colocando o cargo à disposição. Beto Suniga, por mim o técnico pode ser até o Joel Santana, o importante é vencer, esse clube é gigante, imagina se tivessem pessoas sérias na direção, Love, e ele completa. Ele é a mesma... O São Paulo venceu, somou pontos importantes no Brasileirão e acendeu mais uma vez a chama da esperança no torcedor. Luciano marcou, foi decisivo e dividiu méritos com Ferreira em um verdadeiro gol coletivo, mostrando que a ideia do técnico Hernan Crespo dessa vez funcionou com inteligência. O próprio treinador explicou as mudanças que deram certo e fez questão de destacar que o mérito é do grupo. Quando o time joga com foco, os resultados aparecem. Mas nem tudo são flores. Apesar da vitória, parte da torcida perdeu a paciência com um dos titulares. Nas redes sociais o clima esquentou e a cobrança foi dura. Isso mostra que o torcedor está atento e quer mais. Quer um time regular, competitivo e com raça do início ao fim. E com razão. Quem veste essa camisa precisa entender o que ela representa do lado financeiro. Uma boa notícia. O São Paulo faturou mais de R$600 mil com a venda de Emerson Royal, negociado pelo Milan com o Flamengo. É pouco? Talvez, mas todo valor conta, especialmente em um clube que ainda precisa reorganizar as contas e manter as portas abertas para reforços pontuais no mercado da bola. Enquanto isso, o elenco já se prepara para os próximos desafios. A sequência no Brasileirão é dura, o calendário aperta e o torcedor quer saber: esse time vai manter o ritmo, vai evoluir? Crespo achou o equilíbrio ou foi apenas uma boa noite no meio da instabilidade? Por isso, agora é a sua vez de participar. Que achou da atuação? Control. Luciano merece sequência como titular absoluto? Ferreira ganhou moral com esse gol coletivo? E esse titular criticado pela torcida? Você concorda com a cobrança? Além disso, o que você faria com os 600 mil da venda do Emerson Royal? DX. Sua opinião aqui nos comentários. Sua voz é parte fundamental deste canal. Se você chegou até aqui é porque vive o São Paulo com intensidade, com sentimento e com opinião firme. Então escreve aí embaixo e bora debater e... Claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se agora. Deixa o like para fortalecer nosso trabalho. Ativa o sininho para receber todas as notificações e compartilha com aquele amigo são paulino que precisa estar por dentro de tudo. Aqui não tem enrolação, tem notícia, análise e verdade. Obrigado por assistir até o fim. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, segue firme com o tricolor no peito. Ontem, hoje, sempre. Aqui é São Paulo.